Queridos, abram, por favor, as Bíblias de vocês, porque nós vamos pensar, refletir, ser edificado pela palavra do Senhor. Eu vou ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Arnaldo, se você de repente quiser utilizar o meu smartphone para controlar o Lyrics, porque as imagens já estão inclusive posicionadas ali na ordem, tá bom? Nós estamos aí ainda pensando a respeito do que significa ser pentecostal, porque há 2 domingos nós tivemos aqui a celebração de domingo de Pentecostes e, inclusive, nos próximos dias nós iniciaremos o que na tradição cristã é conhecido como o tempo da igreja, o tempo comum, o tempo que a igreja sai em missão. Jesus Cristo vem ao mundo, ele exerce o seu ministério de pregação, de cura e libertação como o Messias, aquele que vem salvar o mundo, durante em torno de cerca de 3 anos. Então, ele morre, ressuscita, fica 40 dias com os seus discípulos e depois sobe aos céus. 50 dias depois, então, em torno da sua subida aos céus, aliás, 50 dias depois da Páscoa, tá? Os discípulos de Jesus são impactados com o derramado do Espírito Santo que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Atos. O Espírito, então, é derramado sobre os discípulos e ali eles são empoderados, são capacitados a viver a missão. E eu gostaria muito que nós pensássemos durante alguns domingos a respeito do que significa ser pentecostal, porque ser pentecostal, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, traz uma implicação clara que tem a ver com o propósito de ser igreja. Se nós fizéssemos, de repente, uma pergunta, tá? Sobre o que de fato significa ser igreja, provavelmente a gente teria algumas respostas. Eu vou até exibir um vídeo para vocês, mas para não prolongar muito, o vídeo tem 9 minutos, eu deixo esse vídeo para compartilhar com vocês em uma outra ocasião. Se eu perguntasse a um de vocês aqui o que de fato significa ser igreja, qual é a resposta, qual é a frase, qual é a ideia que vem assim de imediato na sua cabeça? Alguns, quando ouvem a palavra igreja, de repente imaginam um prédio, uma catedral, um prédio suntuoso, como uma cruz, um cruzeiro no alto. Outros, de repente, podem imaginar a igreja, um templo evangélico, tá? Alguns vão pensar, a igreja é aquele povo, tá? Mas, embora a definição de igreja esteja intimamente ligada à existência de um povo, esse povo ele não existe por si só, ele tem um propósito. Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o propósito da igreja para esse tempo? Tempo difícil, né? Essa última semana nós fomos bombardeados com tantas notícias tristes, né? A última que me impactou muito foi a tragédia envolvendo a queda do balão em Santa Catarina, coisa triste, né? E aí quando a gente olha para o mundo, a gente vê o mundo em caos. Talvez foram poucas as notícias boas, né? E talvez a maioria delas está relacionada a futebol, né? Os brasileiros estão todos orgulhosos, né? Porque os 4 times que nós mandamos lá para disputar a Copa do Mundo de Clubes estão fazendo um bom papel, né? O Fluminense, inclusive, tentou acabar com minha sanidade mental ontem, né? Vamos orar pelo pastor Jackson também? Mas eu venci. Graças a Deus eu contei com o apoio emocional do meu amigo Arnaldo, que estava lá me dando apoio. Calma, rapaz! Vai virar, o Fluminense vai conseguir vencer o jogo, né? Mas a verdade é que, tirando esses poucos momentos assim de notícias, de coisas que não são nem tão importantes, né? A verdade é que toda vez que a gente abre os noticiários, as notícias são ruins. Qual que é o propósito da igreja para esse tempo de tantas notícias que nos cercam? O que a gente tem que fazer? Essa é a grande questão que nós precisamos pensar com muita seriedade. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito do seguinte: qual que é o propósito da sua vida? Será que o propósito da sua vida é trabalhar e consumir? Será que a vida se resume a tentar fazer o máximo para fazer o salário esticar, para pagar os boletos,
de coisas que a gente consome. Algumas são muito importantes, mas as outras são supérfluas. Não tem qualquer tipo de necessidade. Eu fico assim impressionado. Eu tenho alguns conhecidos. Hoje pouca gente assiste TV aberta. Na verdade tem muita gente que assiste ainda, né? Mas as pessoas ainda tentam, por exemplo, estar ali antenados com o que acontece, com o que passa nas Netflix da vida, né? E tem um monte de serviço em streaming, como a gente costuma dizer. E aí, se a gente bota na ponta do lápis, é tanto serviço de streaming, vai uma porção generosa do nosso dinheiro para pagar serviço de streaming que provavelmente a gente não consome nem 10% do conteúdo que tem ali. E parece que a vida se resume a isso. Então eu tenho feito a pergunta assim para as pessoas. É importante que a gente queira crescer na vida, ter bons empregos, tá? Mas aí, o que a gente faz com o dinheiro que Deus nos dá, com o recurso que Deus nos dá? A gente tem investido os recursos que a gente tem naquilo que é duradouro e naquilo que abençoa o próximo, ou a gente está preocupado só com as nossas próprias demandas? Gente, essa pergunta aqui, antes da gente ler o texto, precisa ser pensada de forma muito séria. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida? Porque eu garanto que ninguém aqui presente, e talvez os que estão acompanhando a transmissão, ninguém tem a coragem de dizer que não é abençoado por Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. O que vai variar é a medida, o impacto dessas bênçãos, mas todos somos abençoados por Deus. O que você faz com a bênção que Deus tem derramado sobre você? Alguns pegam umas bênçãos que Deus derrama e faz igual na parábola do talento, enterra. Você tem enterrado a bênção que Deus te dado? Que Deus tem te dado? Nós vamos pensar um pouco a respeito disso, porque respondendo essa pergunta, a gente já começa a pensar, e a gente vai pensar ao longo de alguns domingos, sobre o real propósito de ser igreja. Para que serve igreja? Igreja serve para quê? Abram, por favor, as Bíblias de vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Enquanto vocês vão abrindo, deixa eu mandar o meu abraço especial, amoroso, cheio de carinho para a irmã Latife. Que Deus abençoe sua vida, minha querida. Para a irmã Eliane com o irmão Antônio também. Nós amamos vocês. Meu querido Antônio Carlos, que é o meu carteiro favorito. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Também para a Júlia, para o Bruno, para a Carla. Que todos sejam abençoados e todos os demais irmãos e amigos que estão acompanhando essa transmissão. Tá? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Abram, por favor, as Bíblias de vocês, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 32. Tá? Vou pedir para um dos meninos me trazer, por gentileza, um copo com água. Tá? Atos, capítulo 4. Versículo 32. Que já está na tela, o Arnaldo colocou. Tá bom? Vamos ler? Olha o que o texto nos diz nesta noite. Da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eu vou repetir essa última frase. Mas compartilhavam tudo o... Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça, graça significa o que, gente? Favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Você não merece, mas você recebeu. Deus te deu. Então, grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, e traziam o dinheiro da venda. E o colocavam aos pés dos apóstolos,
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Repete comigo. Segundo a necessidade de cada um. Aí presta bastante atenção, porque esses dois versículos eles vão apontar para um crente exemplar. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação. Algumas traduções vão trazer encorajador. Isso te lembra o quê, gente? O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que encoraja. Tenha isso em mente, por favor. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos fazer uma oração? Amém? Pai eterno, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não somente nos trouxe aqui, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão na palavra, que nós tenhamos temor, porque é o Senhor falando. Por isso, ó Deus, nós pedimos que, sendo somente o Senhor falando, que o Senhor nos ajude a termos os corações abertos, mas repreendemos toda ação maligna e todo intento humano que queira tirar o espaço que deve ser somente teu. Que seja somente a tua voz a falar nessa noite. É que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, no domingo passado, eu coloquei a imagem inicial, inclusive se o Arnaldo quiser colocar a próxima tela, pode colocar. O título assim, Uma Comunidade Pentecostal. E aí eu expliquei para os irmãos, talvez pela 10ª vez, porque eu acho que eu tenho sido bastante enfático nessa questão, que ser pentecostal não está unicamente ligado a um tipo de movimento evangélico no Brasil que dá muita ênfase à manifestação de dons congregacionais. Ah, aquela igreja é pentecostal, porque o culto ali é fervoroso, inclusive, ó, o pessoal fala em línguas estranhas, o pessoal tem profecia, acontecem sinais, milagres. Não. Ser realmente e biblicamente pentecostal é ser cheio do Espírito Santo. E aí, no finalzinho da pregação do domingo passado, eu listei ali o fruto do Espírito que nós encontramos no livro de Gálatas. 9 gominhos. Amor, paciência, né? Mansidão, domínio próprio. A gente lembrou, né? Hoje, então, é uma espécie de continuidade. Por quê? Às vezes nós esquecemos que a igreja, ela deve estar sempre cheia e submissa à ação do Espírito Santo. Com que propósito? Sinalizar algo que não é deste mundo. Sinalizar algo que não é deste tempo. Todos nós cremos que Jesus reina, amém? Quem tem dúvida disso, levanta o dedinho assim. Eu tenho dúvida, pastor. Todos nós cremos que Jesus reina. Ele reina soberano. A Bíblia diz que todo o poder e toda a autoridade foi dado a Cristo. Então, se nós pensamos no rei, também devemos pensar na existência de um reino. Só existe um rei porque existe um reino. E só existe um reino porque existe um rei. Se Cristo reina, qual que é a implicação? Qual que é a consequência disso? Qual que é o valor disso? Qual que é a influência disso para nós, hoje, nesse tempo? Já que ele reina, ou seja, é um estado acontecendo, é presente, é algo real. Qual que é a implicação disso? No mundo caótico que nós vivemos, qual que é a manifestação concreta do reino de Deus? Porque nós ainda temos, corretamente, a visão de que o reino de Deus é um reino de paz, livre de toda maldade e de todo sofrimento. E nós cremos, inclusive no mês passado, estudamos o livro do Apocalipse de maneira panorâmica, nós cremos que isso acontecerá de maneira plena. Cristo reinará de maneira plena e aí toda lágrima, toda dor, todo sofrimento não mais existirá. Mas nós estamos no entretempos. Estamos aqui. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda e definitiva volta de Cristo.
ou vinda de Cristo. Entre este tempo e outro, o que nós fazemos? Nós somos a comunidade, o povo chamado, através da sua submissão à ação do Espírito Santo, a sinalizar o reino de Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: de que forma você tem sinalizado o reino de Deus? Se a sua vida realmente é cheia do Espírito Santo, se todos nós aqui cremos, tá, que todo crente, biblicamente falando, deve ser pentecostal, deve ser cheio do Espírito Santo, e se sua vida, então, portanto, é cheia do Espírito Santo, como você tem sinalizado o reino de Deus onde você está? Talvez seja mais fácil sinalizar o reino de Deus quando nós estamos juntos. A gente vem para a igreja, então a gente canta. Nós não cantamos louvores bonitos hoje. O louvor não foi especial. Não falou teu coração o louvor. Não queimou teu coração na esperança de que Deus estivesse ouvindo o teu louvor e a tua oração na noite de hoje, certo? Então é mais fácil sinalizar o reino de Deus enquanto nós estamos aqui juntos. Ou então quando nós saímos para fazer, como nós fizemos há alguns dias, uma panfletagem aqui no nosso bairro, convidando as pessoas para vir no culto de oração. Mas e quando nós não estamos juntos? Quando termina o culto, o pastor Jackson diz o último amém, a igreja diz amém, aí a gente se despede, vai cada um para sua casa. Como nós sinalizamos o reino de Deus em nossas casas? Porque se o Espírito Santo está aqui, evidentemente ele também pode estar na sua casa. Quem quer ter a presença do Espírito Santo na sua casa diz amém. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque, olha só, onde o Espírito está, ele certamente agirá. E se ele age, nasce comunhão real e verdadeiramente espiritual. Existe um entendimento sobre a pessoa espiritual que, na verdade, é muito superficial. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim: meu filho, vamos ouvir um louvor mais espiritual? E aí ela colocava Oséias de Paula para a gente ouvir. Quem conhece Oséias de Paula aqui? Não é? Colocava Shirley Carvalhais. Colocava J. Neto. Mas eu gostava de ouvir outros tipos de cânticos, que para mim também era espiritual. Eu gostava de ouvir uma oficina G3, eu gostava de ouvir um rebanhão, eu gostava de ouvir, né, alguns grupos, inclusive, de rock bem diferentões. Mas a minha mãe dizia: não, isso aí não é espiritual. Algumas pessoas têm uma visão a respeito de espiritualidade que está ligado a um jeito específico de transparecer religiosidade. E na sinceridade as pessoas fazem isso. Mas muitas vezes nós podemos estar sinceramente erradas. Em toda a nossa sinceridade e convicção, estamos errados. Quando alguém chega e pergunta para você: você conhece alguém que é espiritual? De quem que você lembra? Você provavelmente deve ter alguém em mente. Talvez a maior referência de espiritualidade na história da comunidade tenha sido a pastora Ivone. Amém? Mulher de oração. Quantas vezes vimos a pastora Ivone com a idade avançada chegando na igreja para dirigir o encontro das mulheres do culto de oração? Ou a hora nona. Era que dia da semana? Todo sábado, às 3 da tarde. No sol quente. Pastor Ivone uma vez se acidentou ao caminho da igreja. Ralou o joelho. Chegou à igreja com o joelho raladinho. Não voltou para casa. E fez aquilo que ela tinha determinado seu coração fazer. Vou à igreja adorar o Senhor. Olha que testemunho bonito. Tá? É verdade. Então nós temos, na história da comunidade, em agosto completaremos 30 anos. Talvez, né, a pastora Ivone como uma grande referência de uma pessoa espiritual. E isso é verdade. Agora, ser espiritual é apenas isso, e eu não estou diminuindo. Ou talvez espiritualidade seja algo maior. Por quê? No texto que nós lemos agora, e a gente entende, esse povo que está aqui está cheio de Espírito Santo. O texto fala:
Amém? No comecinho do capítulo 4, ele fala do apóstolo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, juntos vivendo uma situação muito distinta, muito especial, tá? Que é o seguinte, Atos capítulo 4, no comecinho, se você quiser colocar, eles curam um homem, no finalzinho do capítulo 3, eles curam um paralítico na frente do templo. Então eles são presos. E eles são levados ao Sinédrio, que é uma espécie de tribunal, tá? Conduzidos pelos religiosos naquela época. E ali eles são julgados. Tá? Eles são julgados e, pela autoridade do Espírito Santo, eles são liberados. E o texto bíblico diz que havia poder, autoridade neles. Eles curaram um paralítico conhecido, que vivia há muito tempo na frente do templo. É o famoso trecho bíblico que diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. Havia poder e autoridade, curas e sinais acontecendo através dos apóstolos. Mas o texto não para por aí. Porque a Bíblia não define espiritualidade apenas daqueles que são utilizados por Deus para manifestação de sinais poderosos. Ou então que tem grande determinação de estar auxiliando a igreja no crescimento ou na condução da organização da igreja, sabe? Da direção do culto. Olha só como é que ele é espiritual, porque ele canta bem. Olha só como é que ele é espiritual, porque ele toca bem. Olha só como é que ele é espiritual, porque ele ora bem. Olha só como é que ele é espiritual, porque ele prega bem. Não! O texto de Atos, no capítulo 4, quer mostrar para a gente uma espiritualidade integral, ou seja, integra todo o ser humano. Toca naquilo que você faz na igreja, mas deve tocar também naquilo que você faz no seu lar. Toca naquilo que você entrega em oração, mas toca também naquilo que Deus te dá como bênção. A forma como nós conduzimos a nossa vida vai revelar se nós somos pessoas cheias do Espírito Santo ou não. A forma como nós conduzimos a nossa vida e cuidamos daquilo que Deus nos dá vai revelar se nós somos espirituais ou carnais. Porque pessoas espirituais sabem o propósito de ser abençoado. A igreja deve ser uma bênção para este mundo. Qual que é o propósito da igreja para este tempo? No tempo de tantas notícias ruins, de tantas coisas tristes à nossa volta. Eu estava acompanhando um episódio de uma série com a Jaque, tá? E aí, na série, um determinado episódio, um camarada, ele é um serial killer. E ele aborda uma vítima em potencial de uma forma que, tipo assim, eu fiquei pensando, gente, mas isso aí é a realidade nua e crua. Que Deus nos livre e guarde de uma situação assim. Uma jovem senhora indo para casa levando suas sacolinhas com compra é abordada por um senhorzinho levando o cachorrinho para passear. E ele vai e puxa conversa. Ah, você mora por aqui? Eu moro por aqui também e tal. Você quer? Eu posso te ajudar a levar suas sacolinhas de compra para casa? Você mora onde? Eu moro ali. Ah, eu posso te ajudar, vamos e tal. Ah, que bom te conhecer, tá? Até a próxima. E no episódio da série, ele, então, dentro de alguns dias, comete realmente o crime que ele vinha intentando. Era um episódio de uma série, mas eu acho que ninguém aqui duvida de que isso aconteça na vida real. Nós estamos cercados de um mundo de muita maldade. Mas a igreja é chamada para ser bênção para este tempo. Se o mundo é marcado por maldade, qual que é o antônimo de maldade, gente? Bondade. Sejamos, então, aqueles que semeiam bondade no mundo onde parece que a maldade impera. Quantos estão aqui nessa noite determinados a ser bênção? No mundo de maldade, semear bondade. Levanta as mãos e glorifica a Deus. Isso começa de coisas simples. Através de coisas simples. Por exemplo, como nós conduzimos aquilo que Deus tem nos entregado. Porque, olha só, se quiser colocar a próxima tela, Arnaldo, tá? A comunidade a igreja que essa comunidade de fé envolvida e guiada pelo Espírito Santo, ela manifesta os valores do reino, ou ela deve manifestar,
Como, por exemplo, o jubileu. Vocês já ouviram falar desse termo bíblico chamado jubileu? Vou explicar rapidamente para vocês. Deus chega e dá uma série de ordenanças ao povo para quando eles finalmente entrassem na Terra Prometida, eles fossem uma comunidade totalmente diferente dos povos à volta. Uma comunidade santa. Uma comunidade preparada para adorar a Deus, mas uma comunidade também preparada a servir. A Mari deu testemunho dela agora há pouco, tá? Durante o momento da leitura da Confissão de Fé. E eu gostaria que vocês guardassem isso no seu coração. Nós somos chamados para servir. Repete isso comigo, vamos falar juntos. Nós somos chamados para servir. O povo de Israel entra na Terra Prometida com uma série de mandamentos. Alguns deles, por exemplo, a lei da colheita, a regra da colheita. Se você está colhendo as espigas de milho, e aí levando as espigas de milho, espigas caem no caminho, não volte para pegar. Deixa a espiga no caminho, porque o necessitado pode passar e faminto finalmente encontrar alimento. A viúva e o órfão pode passar e encontrarão alimento. Não seja ganancioso. Você colheu, isso é fruto da graça divina. Aprenda a repartir. Um outro mandamento. Em 7 anos, o povo de Deus foi orientado a deixar a terra descansar. 6 anos eles plantavam e colhiam, mas no 7º ano eles não faziam isso. Eles viviam só daquilo que eles tinham produzido ao longo de 6 anos. Para quê? Para não ser ganancioso e explorar e destruir a terra. Vocês repararam que ultimamente tem caído muita folija, agora de noite, antes era só de dia, agora tem caído de noite. Que é fruto do quê? Aqui em Campos do Goitacazes, né? É fruto do quê? Da cana-de-açúcar. Nós nos comportamos como os predadores da natureza. Querendo produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o que acontece? Nós destruímos o meio ambiente. Olha só como é que a Bíblia, há milênios, há muitos anos atrás, já falava, não seja ganancioso, não destrua a natureza. Você vai ver isso aí, sabe aonde? Capítulo 23 do livro Levítico. Comecinho da Bíblia, você vai ver. Um outro mandamento, tá? Eu falei aqui, né? Durante 6 anos você planta e colhe. No 7º, você não explora a terra. Deixa a terra descansar, tá? Então isso acontecia num ciclo onde depois de 49 anos, o que acontece? Era o ano do perdão. O Yom Kippur, aliás, o dia do perdão, tá? Que era o ano do jubileu. Onde você fazia o quê? Você celebrava todo aquele período de bênçãos, onde você está interagindo com a criação de forma equilibrada, você está desfrutando da colheita, mas agora você é chamado a viver isso de forma especial. Por exemplo, o endividado tinha suas dívidas perdoadas. Aquilo que era colhido era dividido entre todos. Aí você pensa assim, mas pastor Jacques, isso aí é uma coisa do Antigo Testamento, não é? É do Antigo Testamento, mas também é para o Novo Testamento e também é para a gente. Quando a gente lê Atos 4, nós vemos os discípulos de Jesus fazendo exatamente isso. Mas eles não esperaram 7 anos. Não, vamos esperar 7 anos aqui. Depois de chegar 7 anos, aí a gente distribui tudo. Não, vamos esperar arredondar 50 anos. Quando completarmos o jubileu, então a gente distribui aquilo que a gente tem. O Espírito Santo agia de maneira tão preciosa no coração daquele povo que eles não esperaram o tempo passar. Eles viram urgência, necessidade em ser uma comunidade que serve, uma comunidade abençoadora. Se o mundo é mau, é ganancioso e explora o próximo, a igreja deve ser o quê? A comunidade onde a bondade, a generosidade e o serviço reinam, imperam. É assim que nós manifestamos o reino de Deus. Essa é uma das formas. Eu gostaria de fazer uma pergunta
toda sinceridade, mas com o coração assim amoroso. Quando foi a última vez que você, fazendo a compra no supermercado, pensou em repartir, de repente, o pouco que você recebeu com alguém que provavelmente você conhece e passa necessidade? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você, recebendo o seu salário, você agradeceu a Deus? Louvado seja o Senhor, porque eu trabalhei e o fruto do meu trabalho está aqui. E você é agradecido a Deus, tirou parte do que estava ali. Ou para servir a sua comunidade de fé. Por isso que a gente, inclusive, tem a prática do dízimo, da oferta aqui. Ou então, para abençoar a vida de alguém que você sabe que está passando necessidade. Quando foi a última vez que você fez isso? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui entre nós que fazem. Com regularidade. De onde é que nasce isso, pastor Jacques? Eu sou obrigado a dar oferta e dízimo? Não. Obrigatório realmente não é. Isso deveria nascer de um coração que é tocado do Espírito Santo. Alguém que é verdadeiramente espiritual, alguém que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo, alguém que é verdadeiramente pentecostal, tem o coração movido a ser como José de Chipre. Por isso que no texto que nós lemos, ele é do nada. Ele está falando o que acontecia no meio daquele povo. E de repente começa a falar de José de Chipre. Mas por que isso? Tem uma intenção. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, depois de dizer daquilo que estava acontecendo no coração daquele povo, escolhe um para colocar como exemplo. Tá? E era algo tão marcante, provavelmente foi o primeiro grande exemplo de generosidade no coração daquele povo, que o pessoal até colocou um apelido nele. O nome dele era José, mas colocaram que apelido nele? O encorajador, o filho da consolação, Barnabé. Não é mais José, o irmão José. É alguém tão especial que nós não vamos mais chamar ele de José, nós vamos chamar ele de Barnabé. Olha só como é que ele é cheio do Espírito Santo. Olha só como é que Deus move a vida dele, porque ele não vem para a igreja só para orar. Ele não vem para a igreja só para buscar bênção. Ele não vem para a igreja só para ter uma sessão de descarrego, porque na família os negócios não estão legal. Ele vem para a igreja para servir. Olha só como é que ele serve os seus irmãos. Crente verdadeiramente espiritual santifica tudo que tem. Crente verdadeiramente espiritual não olha para o que tem e diz assim, isso é meu. Crente que é verdadeiramente espiritual olha para aquilo que tem e diz assim, isso é nosso. Isso é nosso. Isso não é meu. Foi Deus que me deu. Existe até um termo chamado mordomia. Alguém sabe o que é um mordomo? Hã? É um tipo de empregado. Já teve mordomo em casa, irmã Lia? Tem vontade de ter? O que faz o mordomo? Quando a gente vê naqueles filmes, e é até perigoso, porque se o filme é de drama policial, provavelmente o mordomo é quem fez o crime. Não é isso mesmo? Mas vamos pensar no bom mordomo, não no mau mordomo. O fiel mordomo, o que ele faz? Hã? O mordomo está ali fazendo o quê? Cuidando, administrando. É dele? Não é dele. Mas ele administra como se fosse. Quer ver um mordomo famoso? Lembra do Alfred, do Batman? Ele está cuidando de tudo, inclusive do Bruce, né? Que é o Batman. Como é que é o sobrenome dele mesmo? Hã? Bruce Wayne. Não é isso mesmo? Cuida daquele que se tornou órfão como se fosse seu filho. Gente, eu gostaria que vocês todos prestassem bastante atenção nisso aqui, porque eu vou estar encerrando assim. Eu tinha mais coisas para apresentar, mas eu recebi uma orientação divina agora aqui. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. O Alfred, ele está cuidando de tudo. Dos bens, propriedade, as finanças do Bruce Wayne. Não é dele, mas ele está cuidando. Ele está cuidando do Bruce Wayne. Não é seu filho, mas ele cuida como se fosse.
Todos nós aqui conhecemos pessoas que vivem espiritualmente e de uma forma concreta, orfandade. Gente que é órfã espiritual e gente que literalmente está órfã. Por que que ainda existem órfãos entre nós? Se essa não é uma comunidade pentecostal, cheia do Espírito Santo, o que que a gente está fazendo? Que a gente não está cuidando do necessitado? Porque não é nosso, foi Deus que nos deu. O salário que tu recebeu não é teu. Não seja mesquinho. É Deus que te deu. Aprenda a honrar a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Pastor, eu tenho quase nada em casa. Provavelmente você tem alguém que Deus direcionou para a sua vida para você cuidar. Não é teu, você deve cuidar. Agora, de maneira mais específica, nossos filhos não são nossos. É Deus que nos deu. Nós temos criado como os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os nossos amigos. Não são nossos. É Deus que nos deu. Como é que a gente tem cuidado dessa gente? A gente tem abençoado, tem servido, entendendo que antes de tudo eles pertencem a Deus? Ou a gente está sendo ganancioso, mesquinho? A raiz do ciúme, inclusive, vem da mesquinharia. O que é um ciúme? Sentimento de posse. É meu, não divido com ninguém. E isso é mesquinho. Não é seu. A esposa que eu tenho, antes de ser minha esposa, deve ser esposa de Cristo. E eu tenho que zelar pela vida dela. O filho que eu tenho, antes de ser meu filho, é filho de Deus. Tem que cuidar assim. O salário que eu recebo, antes de ser para o meu bem-estar, primeiramente, deve ser para o bem-estar daqueles que cercam a minha volta, que me cercam, que estão à minha volta. Como eu tenho cuidado daquilo que Deus tem me dado? Família, amigos, bens, dinheiro. Porque ser realmente cheio do Espírito Santo não é viver para si mesmo, mas é viver para o outro. E é utilizar tudo aquilo que Deus tem te dado para ser instrumento para abençoar a vida de alguém. Todos nós aqui esperamos ter a fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Tá? Quem aqui não gostaria de ouvir a voz de Deus? Você indo mimir, ou voltando do trabalho, Deus vai ao teu encontro e diz assim: fulano, eu vou escolher um de vocês aqui, tá? Mas é só para ilustrar, não é direto não, tá bom? Elaine, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu irei te mostrar, e farei, e te abençoarei. Aqueles que te abençoarem serão mais abençoados ainda. Aqueles que te amaldiçoarem porque eu tenho compromisso com você, serão amaldiçoados porque eu vou te proteger. Aí Deus encerra dizendo assim: Elaine, anota aí no seu caderninho, você será uma bênção. Não é gostoso ouvir isso? Quem aqui não gostaria de ouvir? Agora entenda uma coisa. Abraão foi abençoado para... vocês já decoraram. Vamos repetir todos juntos então? Abraão foi abençoado para... Abraão foi abençoado para... Se tu uma bênção, você tem abençoado? Você tem utilizado tudo que você tem para abençoar? Você tem sido um mordomo de Deus? Ou fiel mordomo ou tem sido mau mordomo? Que quer matar o patrão para poder ficar com os bens? Misericórdia, né? Misericórdia. Aqui não tem ninguém assim não, graças a Deus. Amém? Não tem ninguém aqui querendo ser usurpador daquilo que é de Deus não, né? Então entenda, teu salário não é teu, é de Deus. Não queira usurpar aquilo que é de Deus. Tua família não é tua, é de Deus. Não queira usurpar aquilo que é de Deus. Você quer realmente ter compromisso com Deus? Você quer realmente ser bênção para este mundo? Você quer ser realmente uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo? Santifica tudo que você tem a Deus. Se você não tem feito isso, faça um concerto com Deus hoje.
agora. Não perca tempo. Mas Deus, eu não sei se eu tenho força para fazer isso. Ele sabe, Ele conhece teu coração. Inclusive em relação a dinheiro, Jesus dá nome, né, à idolatria e ao dinheiro. Chama inclusive o nome de uma entidade. Você sabe disso? Mamon. Aquele que é apegado ao dinheiro e adora o dinheiro é como se adorasse uma entidade demoníaca. O dinheiro tem sido o Senhor sobre sua vida? Hã? Você tem sido escravo dos bens materiais? Repreende em nome de Jesus. Faça o concerto com Deus. Santifica ao Senhor. Santifica ao Senhor. Por isso que em Malaquias, que é um texto utilizado errado, hoje a pregação não é sobre oferta e dízimo. Tanto é que eu falei agora há pouco que você pode pegar o teu salário e abençoar uma pessoa necessitada. Como fez Barnabé. Certo? A palavra não é sobre isso. Mas o texto em Malaquias, tá? Você lembra, Arnaldo, qual passagem de Malaquias? Agora eu não me lembro de cabeça. Se você puder localizar e colocar na tela aqui pra gente, fala de gente que semeia, mas não consegue viver daquilo que semeia. Que ajunta, mas junta como se estivesse colocando num saco furado. Vocês recebem o salário de vocês, mas vocês não são abençoados, porque é a imagem de quem coloca num saco furado. Colocou no saquinho, opa, recebi, quando vai ver, cadê o dinheiro? Sumiu. Sabe por quê? Porque primeiro não santifica a Deus. Porque primeiro não entrega para Deus. Porque primeiro não honra a Deus. E olha só, Deus realmente não precisa do nosso dinheiro. Mas nós não queremos ser uma comunidade marcada pela bondade? Nós não queremos ser uma continuidade daquilo que Deus iniciou lá no povo de Israel? Se você colheu as espigas e a espiga caiu no caminho, não seja ganancioso, não volte para pegar, deixa para o faminto. Nós não queremos ser? Todos nós queremos ser, amém? 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 Todos queremos ser? Amém? Que nós venhamos então aprender a santificar isso a Deus. Vamos santificar a Deus. Olha só o que está ali, ó. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Próximo versículo. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados. Quem aqui quer ser bem-aventurado? Amém? Tá? Porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Tem mais, Arnaldo? Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntarei: o que temos falado contra ti? Próximo. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O próximo. Por isso agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Isso é o povo reclamando com Deus, né? Tá vendo aí como é que o ímpio prospera, né? Próximo. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Até aí, Arnaldo. Depois eu vou procurar aquele versículo que fala especificamente daqueles que colocam o saquetel furado. É Ageu, né? Ah, isso mesmo. Então coloca aí pra gente. Vamos ficar de pé, queridos? Que a gente vai encerrar nesse momento. Eu trouxe só como uma referência a forma como Deus, ele é zeloso, com o seu propósito de nos tornar abençoadores. Pessoas que abençoam. Você quer marcar o mundo à sua volta? Tá? Olha para mim. Você quer marcar o mundo à sua volta? Ou você quer viver uma vida? Já viram a imagem do cachorrinho correndo atrás do próprio rabo? Quem vive só para si, só para pagar suas próprias contas, quem não pensa naquele que é o necessitado, quem não se abre para acolher e para cuidar, é como o cachorrinho que está correndo atrás do próprio rabo.
E isso, gente, é demoníaco. É demoníaco. Mas hoje todos nós podemos repreender isso em nossas vidas. E aqueles que já têm feito, podem reafirmar seu compromisso com Deus. Para servir a Deus de todo o coração. De repente você não tem recursos financeiros, mas com certeza você tem como acolher aquele que nesse momento é um órfão espiritualmente falando, aquele que é um órfão literalmente falando. Você pode fazer isso. Amém? Ali, ó. Quando nós desprezamos o conselho do Senhor, olha só o que acontece com a gente. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido? Vocês comem, mas não? Vocês bebem, mas não? Vestem-se, mas não? Aquele que recebe salário, recebe para colocar em uma bolsa. Aí ele fica se perguntando, Senhor, mas eu não entendo por que as minhas contas não fecham. Aí, resolva isso aí com o Papai do Céu. Está bem claro a palavra do Senhor. Tá? Porque quando a gente aprende a ser generoso, quando a gente aprende a entender que aquilo que a gente tem não é nosso, a gente cuida de tudo com muito zelo. E aquilo que a gente cuida com zelo, a gente não desperdiça. A gente não desperdiça. Amém? Tem mais, Arnaldo? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Considerem seus caminhos. Aonde seus caminhos têm te levado? Hã? Pode ser que amanhã de manhã você nem lembre disso. Mas eu tenho certeza que uma hora o Espírito Santo ele vai te trazer, e eu espero que há tempo, ao entendimento daquilo que Deus falou nessa noite, da seriedade daquilo que Deus falou nessa noite. Da importância daquilo que Deus falou nessa noite. Amém?